Pessoal, parte 2, já estou querendo já adiantar, né? Parte 2 de Lei Orçamentária Anual, questão 11. Podem ser arrecadadas receitas não previstas na LOA. Perfeito? Pode. Exemplo, uma multa de trânsito. Não estava previsto que você ia sair atrasado da sua casa para o trabalho. E você cometeu uma multa e multa vai ter o que? Uma receita por estado. Perfeito. Assim como é possível a realização de despesas orçamentárias durante o exercício que não estavam contempladas na dotação orçamentária inicial aprovada na mesma LOA. Exemplo, perfeito. Nós temos lá as receitas orçamentárias e nós vamos ter ali o que? Receitas orçamentárias e as despesas orçamentárias, ok? E depois a gente tem os créditos adicionais, vão retificar quem? Retifica a LOA. Então, quais são os créditos orçamentários? Perdão, créditos adicionais. Os créditos especiais que não estavam previstos anteriormente na LOA. Temos os créditos suplementares, como suplementar a dotação que estava prevista na LOA, mas foi de forma insuficiente. E também temos os créditos extraordinários para atender aí casos de comoção interna, guerra interna, comoção, calamidade pública, etc. Então veja, vamos pegar o caso aí dos créditos extraordinários. Eles não estavam contemplados na dotação inicial aprovada na LOA, mas nem por isso eu vou deixar de executar uma despesa aí para fazer face aí a uma enchente, por exemplo, ok? A própria 4320 vai dizer que aqui, ó, são créditos adicionais às autorizações e despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei do orçamento. Então, despesa não computada vai ser as de créditos extraordinários e os dos créditos, como nós falamos agora, especiais. E aqui insuficientes são créditos suplementares, perfeito? Então está correto aí, portanto, nossa questão. Questão 12 eu coloquei aqui que vai lá no detalhe, no olho do mosquito. Então a LOA contemplará demonstrativo regionalizado. Lembra disso que nós falamos lá, a primeira questão da outra bateria de questões, sobre as receitas e despesas decorrentes de anistia, isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Lembra que nós estávamos falando a respeito lá das isenções, das guerra fiscal aí entre os estados, municípios, que vão ter aí as isenções de tributos, por exemplo, mas de modo a evitar o uso desta ferramenta de forma irresponsável, eu tenho que mandar sim um demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas. Agora, essa questão aqui está errada. A minha pergunta é o que está errado nessa questão. Tá sabendo? Então para e pausa o vídeo e tenta verificar onde está o erro. O que está errado é aqui, ó. A LOA não contempla o demonstrativo regionalizado. O que acontece? O projeto de LOA será acompanhado do demonstrativo regionalizado, certo? Desse efeito. Então o projeto de LOA será acompanhado. O que significa isso? Significa que vai ter um documento que é o PLOA e ele vai ser acompanhado desse outro que é o demonstrativo regionalizado dos efeitos aí dessas isenções, anistias, remissões. Então veja que
que vai ser acompanhado, vai ser como se fosse um anexo. Perfeito. Agora, saiu a LOA. A LOA, ela vai contemplar esse demonstrativo? Resposta: não. Não vai contemplar. Veja que ele foi no detalhe, certo? Então, a LOA não contempla o demonstrativo regionalizado. O projeto de LOA que vai ser encaminhado ao Congresso Nacional vai encaminhar acompanhando o demonstrativo regionalizado. Então vai entregar os dois documentos juntos. É isso. Não a LOA trazer esse dispositivo. Então está errado por isso. Veja, parágrafo 6º. O projeto de LOA será acompanhado. Certo? Não contemplará, será acompanhado do demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios, benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. O que eu quero que chame a atenção para você? O projeto será acompanhado. Eu já vi o examinador que disse que o projeto contemplará e disse que estava certo, perfeito? Então tome cuidado com isso. Se estiver falando do projeto, falar que contempla esse demonstrativo regionalizado, então dá para dizer que está correto segundo o entendimento do examinador. Para ele, o projeto ele vai como um anexo, o demonstrativo regionalizado dos efeitos aí dessas isenções. Ok? Então o projeto, se colocar que o projeto contemplará esse demonstrativo, dá até para dizer que está correto segundo o CESP, ok? Porque a questão, se pegar aí a questão, ela está muito parecida com o que a gente está falando aí, beleza? Mas a questão está incorreta porque a LOA não contempla aí o demonstrativo regionalizado. Questão 13. O orçamento fiscal ou de investimento compatibilizados com o PPA, ok, sempre tem que estar compatibilizado com ele, tem entre suas funções a redução da desigualdade interregional segundo o critério populacional. Perfeito. Então, o que ele está me dizendo aqui é que temos dos 3 orçamentos, 2 deles vão ser utilizados também para redução das desigualdades interregionais. Exemplo, a Zona Franca de Manaus, lá existia, lá ou existe ainda que isenções fiscais, certo? Para tentar trazer um fortalecimento da região. Então é utilizado aí o orçamento fiscal ou às vezes até mesmo do investimento. Agora, não está aqui quem? O orçamento da Seguridade Social, como nós já falamos na outra aula. Por que não está o orçamento da Seguridade Social? Porque o orçamento da Seguridade Social, ele tem entre os princípios o da universalidade da cobertura do atendimento, ou seja, eu não posso atender um em detrimento ao outro, certo? Então, para a redução da desigualdade social, ele não serve, perfeito? Que tem que atender a todos de maneira igualitária. Então veja, o orçamento fiscal e o de investimento que estão previstas aí, então são compatibilizados com o PPA, terão entre as suas funções a reduzir desigualdades interregionais segundo o critério populacional, ok? Segundo o critério populacional. Então, questão correta. Questão 14. De acordo com a Constituição Federal, a LOA anual compreende o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos e o orçamento da Seguridade Social. Orçamento programa é uma técnica orçamentária que a gente vai estudar, mas está incorreto, ok? Questão errada. 15.
Em virtude da independência dos poderes, o orçamento do Poder Judiciário é incorporado à LOA sem que haja fixação anterior de limites para a elaboração da proposta. A gente já viu que existem limites, sim, esses limites eles são fixados pela LDO, observância obrigatória por todos os poderes. Então, sem que haja, está incorreto. Há sim fixação anterior de limites pela LDO, ok? Senão ia virar uma farra aí. Veja, o Poder Judiciário ele é assegurado a autonomia administrativa e financeira. Os tribunais elaborarão as suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados aí conjuntamente com os demais poderes na LDO. Então a questão está incorreta. 16. O atual ordenamento constitucional brasileiro, a LOA, é simultaneamente uma lei especial e uma lei ordinária. Certo ou errado? Certo. Por que que está certo? Ela é especial porque ela tem o quê? Conteúdo determinado. Então veja, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei especial porque tem um conteúdo determinado. A Lei de Drogas é uma lei especial porque tem o quê? Um conteúdo determinado. Lei de orçamento, está falando sobre orçamento, tem um conteúdo determinado, perfeito? Tem um processo também, uma lei especial tem um processo legislativo peculiar. E é uma lei ordinária, porque ela é aprovada pela maioria simples. Perfeito, ok? E ela é o que? Formal também. E ela também é temporária, ok? Ela é temporária porque ela tem a vigência de 1 ano. Então, é uma lei, o pessoal chama assim de feto. Porque uma lei formal é uma lei especial e uma lei temporária. A lei da LOA do ano passado não sai mais para esse ano. E por fim, uma lei ordinária. Porque é aprovada pela maioria simples, ou seja, diferente de uma lei, por exemplo, uma lei complementar, ok? Então a questão está correta. Questão 17. A LOA é uma lei posterior à LDO. Perfeito, porque a LDO vai orientar a elaboração dela, então está correto. De mesma hierarquia, as duas são o que? Leis ordinárias. Perfeito. Apesar disso, vamos ver, a LOA não pode revogar dispositivo da LDO. Perfeito, porque elas tratam de matérias diferentes, então são leis especiais, ok? Então são leis especiais, a LDO fica no seu quadrado e a LOA no seu quadrado. Então, se eu quiser alterar a LOA, vou ter que utilizar uma emenda à LOA, perfeito? Se eu quiser alterar a LDO, vou ter que ter uma emenda à LDO. Então, eu não posso utilizar da LOA, certo? Usar lá no projeto da LOA, por exemplo, eu tentar alterar dispositivo da LDO que não pode, ok? Então, questão correta. Questão 18, o orçamento fiscal e o orçamento de investimento das empresas estatais tem como função, entre outras, a redução de desigualdades interregionais, e aí está escrito lá ainda o que? Segundo critérios populacionais. Então veja, observados obrigatoriamente o critério populacional, ok, e o inverso da renda per capita. Não tem isso, não tem essa previsão aqui no parágrafo 7º da 165, do artigo 165 da Constituição Federal. Veja,
orçamentos fiscais e das investimentos das empresas estatais compatibilizados com o PPA terão entre as suas funções reduzir desigualdades interregionais segundo o critério populacional, ponto, não tem aqui renda per capita, ok? Então, cuida com isso, segundo o critério populacional. Vai ter vários critérios que vão ser utilizados aí pela população, ok? População analfabeta, por exemplo, pode ter isso, pode, mas ele não está falando sobre a renda per capita, então toma cuidado com isso. Veja que cai muito da literalidade dos artigos da Constituição Federal. Questão 19. A lei de orçamento pode conter autorização ao Poder Executivo para que este realize em qualquer mês do exercício financeiro operações de crédito. Nós vimos isso aí agora há pouco, certo? Que a gente estava falando lá sobre o orçamento, que ele pode estar desequilibrado, lembra? Então, por antecipação operação de crédito por antecipação de receita para atender insuficiência de caixa. Então veja, o que ele está dizendo, se eu tiver uma insuficiência de caixa, eu tenho mais despesas e menos receitas. E essa insuficiência de caixa, a qualquer momento eu posso utilizar o que? Utilizar-me de operação de crédito. Para atender insuficiência de caixa, ok. Operação de crédito por antecipação de receita. O que é antecipação de receita? Eu tenho lá um tributo que ainda não foi recolhido aos cofres do Tesouro. Então eu posso fazer um empréstimo e dando de garantia essa antecipação da receita, justamente para atender essa insuficiência de caixa. Correto, portanto, o item aí. Veja, 4.320/64 vai dizer que a lei do orçamento poderá conter autorização ao Poder Executivo para realizar em qualquer mês, então qualquer tempo do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita para atender insuficiências de caixas, ok? Antecipação da receita aí de algo que ainda não chegou ao cofre. Um exemplo é o imposto de renda. O imposto de renda ele é vou colocar aqui em cima. O imposto de renda ele é computado na LOA, certo? As receitas, a estimativa da receita ali vai estar computado na LOA. Mas quando que efetivamente ele começa, depois que termina o prazo encerra o prazo lá das declarações, lá é 30 de abril, é que começa a ser recolhido o recurso. Mas às vezes esse recurso aqui eu preciso já em janeiro, fevereiro. Então, para isso eu vou fazer o que? Uma operação de crédito por antecipação da receita que ainda não caiu aí no cofre público. Ok? Beleza, questão correta, portanto. Questão 20. A LOA federal compreenderá o orçamento fiscal, ok, das empresas estatais. Aqui ele tá na qual a União detém a maioria do capital social com direito a voto. Aqui ele misturou, então cuida, aqui é uma casca de banana. Tem que lembrar que temos o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das empresas estatais. O orçamento de investimento das empresas estatais é o que? Das empresas estatais, das quais a União detém a maioria do capital social com direito a votos. Então, não é orçamento fiscal e orçamento de investimento das empresas estatais. Então ele confundiu aí, ou tentou confundir o candidato, beleza? Então, orçamento fiscal, referente aos poderes da União, os seus fundos, órgãos, entidades de administração direta e indireta, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, ok? O de investimento, empresas estatais que a União detenha direta e indiretamente a maioria do capital social com direito a voto. Então, questão incorreta, portanto. E assim nós terminamos a nossa bateria de exercícios e até a próxima aí. Um abraço.